já está voltando Kahneman e Jeromel para essa partida, ou pelo menos um desses dois. Agora, é difícil. A base, realmente, que a gente vai poder ter uma noção, eu acho que clara, vai ser na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que é em maio. Tem um abril fechando agora, o Campeonato Gaúcho entrando na reta final, de repente, lá na semifinal é Grêmio e Caxias, pode-se ter uma noção um pouco mais. Mas eu quero esperar para ver realmente no Campeonato Brasileiro, dar um tempo, o mesmo tempo que eu estou dando para o Miguel Ángel Ramírez, eu vou dar para o Thiago Nunes. Mas ele é daqui, é da aldeia, conhece, tudo bem, mas agora é que ele entrou no Grêmio, está vendo a característica dos jogadores. O certo é que o Grêmio tem uma série de defeitos que precisam ser corrigidos e que o Thiago Nunes vai ter que corrigir isso aí, já para a primeira rodada do Brasileiro. Eu não estou muito encucado, como é que vai ser na Sul-Americana, como é que vai ser no Campeonato Gaúcho. Eu acho que ele tem que projetar, pensar. O Grêmio mudou radicalmente aquilo que projetava para o ano de 2021, quando ele acenou com Rafael Carioca, Douglas Costa, Borré e outros que tais, e agora está com um técnico que é pé no chão, que pensa em categoria de base, em aproveitamento dos jogadores que estão no Grêmio. Ele mesmo disse na sua coletiva de apresentação que antes de sair do mercado, o mercado principal tem que ser o clube, e eu acho que ele está certo. Ver o que dá para fazer com o que tem na mão, e aí sim ver, olha, agora precisamos de uma contratação pontual aqui ou ali, ver se realmente o Grêmio vai vender o Jean-Pierre. Acho que é um erro de avaliação se o Grêmio vender, tem que deixar o Jean-Pierre aí atuar com o Thiago Nunes, eles se conhecem desde a base do Grêmio, para aí sim ter uma noção clara do que vai acontecer. Verdade é que tem muita coisa para ser corrigida, até porque se não tivesse correção, não tivesse que ser corrigido nada, o Renato não teria saído do Grêmio. Ana Aguiar. Acho que concordando bastante que o Silva coloca, a gente até viu pela tranquilidade que ele apresentou na sua apresentação, na coletiva, que ele conversou pela primeira vez com os torcedores, que ele não está muito preocupado também com essa pressão da saída do Renato e permanência dele. Acredito até porque os trabalhos não são tão diferentes, eles não vêm de escolas, eu acho, teóricas muito distintas, e até mesmo por o aproveitamento da base, que era assim uma reclamação muito forte com o Renato Portaluppi, essa contratação de jogadores mais cascudos, eu vejo que esse era um problema. Agora, com o Thiago no comando, não vai ser tão significativo. Eu acho que tem que dar tempo para ele conseguir aplicar as alterações que são necessárias. Claro, problemas de defesa, de bola aérea, eram problemas que já eram diagnosticados com o time do Renato. E com 2, 3, uma semana de trabalho, eu acho que é muito difícil a gente ver algo concreto dessa evolução, porque tinham outras coisas também para ser ajustadas no próprio time. Acho que dá tempo para conhecer o elenco, para repensar algumas estratégias e até mesmo eu vejo conversar para ver o que o elenco está adaptado, porque a gente fala de uma situação distinta do Renato, que foram 4, quase 5 anos de Grêmio. Então é difícil, como a gente fala, reprogramar a cabeça do atleta para fazer algo muito diferente. Acho que o Grêmio acertou em chamar alguém que tem um trabalho e mentalidade parecida com o técnico que saiu, com o Renato Portaluppi, e eu gostei bastante da maturidade e tranquilidade que o Thiago disse ali. Olha, eu sei que eu saio um ídolo, eu sei que é uma pessoa que conta com o carinho, o amor da torcida, alguém identificado, mas eu também tenho as minhas ideias, eu também vim aqui porque algo estava errado, algo estava ruim, e agora o meu trabalho é esse. Inclusive ele foi bastante questionado sobre o seu trabalho anterior, né, no Corinthians, onde não teve muito sucesso, onde não teve uma passagem muito positiva. Disse que tudo é um aprendizado, tanto quando é sucesso, né, quando conquista aí 3, 4 títulos de relevância, tanto continental como nacional. Ele disse que foi um aprendizado positivo, o Corinthians teve os seus tropeços, não foi o melhor trabalho, mas que ele espera começar aqui do zero no Grêmio, numa casa onde já conhece, onde tem também certa identificação. Eu fiquei bastante... eu achei positiva a coletiva, a tranquilidade, até no pós-jogo eu gosto desse posicionamento assim mais explicativo dos erros e saber, não, tá errado sim, a gente vai tentar corrigir nas próximas semanas. Eu acho que condenar já de qualquer forma, né, um quase empate ali no finalzinho, o time adversário pressionando bastante o Grêmio, que apresentou, como o Guti fala bastante, né, a questão física vem pesando, mas acho que também não é em uma semana, 3 dias, 4 dias que isso se resolve. Acho que o Thiago tem competência para, né, colocar uns pontos nos is onde ainda é necessário, e a torcida acho que vai ter um resultado positivo, pelo menos é o que a gente espera, né? Tô dando esse voto de confiança como Silva pro novo técnico gremista. O assunto tá sendo o Grêmio nesse começo de programa, o Magno foi o narrador do jogo. Justamente, Zé, o que me chamou bastante atenção
foi a marcação alta do Grêmio, roubada de bola na saída da defesa do Ipiranga. Tanto é que, acho que foi o segundo gol, que o Léo Pereira, junto do Jean-Pierre, lá na entrada da área, roubaram a bola do goleirão, que quis sair jogando. O Paulo, apenas Paulo, quis sair jogando. O Léo tomou dele, passou pro Jean, que devolveu pro Léo, completou em gol. Isso me chamou bastante atenção, o Guti também observava durante o jogo, esta marcação alta, esta forma diferente. No jogo anterior, as jogadas ensaiadas. Neste, a pressão na saída do adversário. Claro, não é justamente, não é se fosse 5-0 a favor ou contra, não era totalmente a mão do Thiago Nunes. Mas sim, já há algo diferente e muito positivo neste novo Grêmio. O Ores está conosco também. Chegou a acompanhar o Grêmio, Ores? Zé Aldo, bom dia para ti, bom dia para os amigos. Olha, é o seguinte, vou ser sincero contigo, eu só ouvi os 2 jogos ao mesmo tempo, aquele duplex da Guaíba, inclusive num radinho pretinho que eu ganhei de um grande amigo meu, e no dial dos rádios acompanhei as outras emissoras e consequência disso, o nosso duplex é imbatível, não tem para ninguém. Agora sobre o jogo é o seguinte, acompanhei só no rádio e eu estou com o Daniel Oliveira. Eu fiquei preocupado com o setor defensivo do Grêmio. Claro que não vai ser essa a defesa titularíssima do Grêmio, sem dúvida nenhuma. Mas fiquei preocupado com o setor de defesa, porque um time que está ganhando de 3-0, levar 2 gols, isso aí há uma preocupação que vai para a cabeça do treinador. Agora, aquele torcedor que esperava que o Thiago Nunes colocasse o time a jogar, fazer milagres, fazer com que o time jogasse diferente do que estava acontecendo, aquele torcedor estava muito enganado. O cara está só observando atentamente. Algumas coisas diferentes em relação ao Renato já apareceram, e isso é positivo, isso é muito bom, mas para chegar aonde ele quer chegar, eu estou com o Cristiano. Vai demorar até o início do Campeonato Brasileiro, que não está longe. Mas o Grêmio apresentou algumas melhoras e isso já é positivo em relação à estreia do técnico do técnico do Grêmio, comandando ali presencialmente o seu time. Bom, há uma reclamação que, pelo que entendi, é também da turma de Erechim em relação a um pênalti. O Carlos Guimarães fez referência, que absurdamente não teria sido marcado em favor da equipe do Ipiranga. Esse fato foi determinante mesmo para o Ipiranga? Não, na verdade, é o pênalti que foi marcado para o Grêmio. Esse o assunto, isso, né? Isso. O Matheus Henrique invadiu a área, ele teve um bom início, assim, um início vertical, depois ele errou bastante no jogo, mas ele invadiu a área, tabelando, e quando sentiu que o jogador do Ipiranga estava chegando, o Luiz Eduardo, zagueiro, ele deu aquela dobradinha de joelho, assim, se atirou, e o árbitro, o Éder, acabou caindo nessa e marcou. Não foi pênalti, e tem razão, né, quem fala que a gente tem que assinalar isso, o Guimarães falou, eu fui cobrado até pelo Josito Carlos, nosso ouvinte, no Twitter, e é sim um fato. Tava 0-0 quando teve um pênalti pro Grêmio, que não foi um pênalti legal, digamos assim. Eu anotei uma coisa aqui, Guimarães, até tu pode falar sobre isso, que tu gosta bastante também dessa parte. A marcação do Grêmio, que o Magno citou, que eu citei, ela tá sendo implementada, mas não é possível ainda no jogo inteiro, e apresentou várias falhas, porque depois que passa essa primeira linha, a equipe que sabe sair jogando por baixo, e o Ipiranga conseguiu em alguns momentos, é bem verdade que tomou um gol assim, mas conseguiu em vários momentos sair, depois abre-se muito o campo. Então vai ter que dar uma trabalhada, aprimorada, corrigida nisso, primeiro para conseguir mais êxito nessa primeira linha de marcação, lá na frente, como quer o Thiago, e também ter assim um plano melhor elaborado para depois que essa bola passar por essa primeira linha. Vocês estão seguros que o Grêmio tem um grupo com qualidade para fazer isso e uma questão de tempo e a coisa vai funcionar? Não, mas isso aí depende de qualidade. Fazer isso o que, Zé, especificamente? Jogar esse futebol que as pessoas estão cobrando que ele tem que jogar? Não, mas a gente não tá cobrando, a gente tá falando de mecânica. Tu acha que o Red Bull Bragantino tem grupo para fazer um jogo de posição, por exemplo, uma marcação zonal, zagueiro construtor e lá tá todas fazendo aquelas coisas? Ganhou o que o Bragantino até agora?
Tá, mas peraí, então... Não, a comparação é... O Bragantino... Não tô comparando. Pode não ser muito. Eu não tô comparando. Pode não ser muito, mas o Bragantino se classificou em primeiro disparado do grupo dele no Paulista, Guimarães. Mas eu te pergunto fez um bom campeonato brasileiro. Eu te pergunto... E teve o melhor técnico do último campeonato brasileiro, Barbieri. Eu te pergunto, Zé, como é que tu acha que o Grêmio tem que jogar? Como é que tu imagina que o Grêmio tem que jogar? Eu considero que o Grêmio precisa contratar jogadores de mais qualidade, porque tá se enganando com o grupo. Pra chegar onde? Pra jogar de que forma? Pra chegar onde ele tem que chegar. Ele é o Grêmio, ele é um time grande, mas um jogar clube de que forma? grande, que a torcida espera conquistas. Me parece uma coisa assim, tranquila. Tá, Zé, mas desculpa ser a pessoa chata aqui e te condenar, mas por que com o Renato esse elenco tu acreditava e agora tu não acredita? Mas vem cá, o Grêmio foi perdendo jogadores de qualidade. Eu acreditava mais na capacidade de liderança do Renato do que no grupo. E tenho dito isso, os bons envelheceram e os novos bons foram vendidos. Me parece óbvio. O próprio Renato... Tu acha que precisa de muitas peças, é? O próprio Renato disse assim, olha, preciso de reforço, preciso de jogadores bons. Aí o presidente disse, não, nós vamos contratar, os cofres estão liberados. Aí o Grêmio foi eliminado da Libertadores e abandonou a ideia. Mas quantas contratações ele fez que não deram certo, Zé? Ele tem mais erros de contratação, o Renato, do que situações positivas. Eu acho que essa questão da queda do aproveitamento dos jovens, a gente vinha falando aqui, Jean-Pierre, Matheus Henrique e até os mais velhos. A gente traz aí Maicon, Jeromel em alguns momentos mostrando insatisfação em relação não à capacidade técnica do elenco, mas sim a questão de treinamento, de solicitação nos treinamentos físicos. A gente fala assim, que essa força física o Grêmio já teve em outras oportunidades e a gente vê cair tanto e dessa forma que no final do segundo tempo, né, tá se arrastando no gramado, infelizmente tem aí um quase empate no momento decisivo do campeonato. Eu acho que está mais relacionado às vezes à ineficiência do Renato nas tentativas de criar novas estratégias, de reinventar o seu próprio estilo de jogo, seja pensando no adversário, seja pensando num esquema de jogo onde não tem tanto toque de bola, onde se utiliza mais, por exemplo, os jovens com a sua velocidade, a ousadia, dando essa liberdade, porque eu vejo que as características não eram exploradas nos jovens, porque tinham que se enquadrar num sistema que já estava ultrapassado, seja com cascudos ou seja com os jovens. Acho que renovar essa ideia, a gente fala essa relação de 5 anos, a gente desenvolve muitos vícios. A gente que está há muito tempo em equipes, já trabalhou 3, 4, 5, 6 anos em outras empresas, a gente acaba desenvolvendo uma ideia porque a gente sabe como a empresa funciona e como a gente também tem que dar, né, um resultado esperado. Quando tudo isso muda, a gente também cria aquela ideia de mostrar serviço. Eu acho que isso foi algo também que se deu para observar no último jogo. Os jovens querendo mostrar, tendo mais ousadia e já construindo essa relação mais positiva que não tinha. Acho que o Renato meio que queimou algumas pontes ou não dava oportunidade porque sempre queria jogadores mais experientes no seu elenco. Porque eu vejo que um dos principais problemas da queda de rendimento em diversas competições do Renato foi que as contratações que ele trouxe não deram muito certo e que deram certo em outros clubes até aqui no Brasil. Eu perguntei pelo seguinte, a questão do Grêmio ela não é grupo de jogadores. A questão do Grêmio, o grupo do Grêmio é muito bom. A questão do Grêmio era um trabalho que estava viciado. Era um trabalho que tinha erros assim na sua acepção, na sua essência. E como eu falei há pouco, em nome de uma manutenção de grupo, de ordem dentro do vestiário, algumas hierarquias elas eram quebradas ou desconstruídas dentro do próprio Grêmio. O Grêmio tem uma base excelente. E não era justificada pelo discurso, né, Oliveira? O próprio discurso nem pelo protegia. Discurso, Ana. Nem pelo discurso, nem pela prática, né? A prática mostrava muito claramente exato. Um Grêmio que vinha numa queda de rendimento muito grande. Vai melhorar com o Thiago Nunes? Não sei, ninguém sabe, não dá para prever o futuro. Eu acho que sim. Eu tenho a impressão que sim, porque chega um técnico que conhece futebol, que conhece o Grêmio, que conhece esses jogadores com novos pensamentos, um técnico que fez trabalhos competentes, inclusive com um título respaldando esse trabalho num passado recente. Então eu acho que sim, pode dar certo. A base do Grêmio, ela revela muita gente boa. Que os jogadores do Grêmio envelheceram, não tenho dúvida. Quando o Grêmio foi campeão lá de Copa do Brasil e Libertadores, o Kahneman tinha 25 anos, o Jeromel tinha 30. Hoje o Kahneman tem 30 e o Jeromel 35. É claro que envelheceu. O Maicon, que tinha 30, hoje tem 35 também. É claro que essa base envelheceu. O Cortez, que tinha 29, tem 34. É claro que a base envelheceu. Só que não é só a base que envelhece. A partir do momento em que a base de time, aqueles jogadores estão hoje 5 anos mais velhos, esse tempo passa também para a garotada que lá atrás não era conhecida
e que hoje se alça a um patamar de protagonismo. E aí eu falo de Jean-Pierre, aí eu falo de Matheus Henrique, aí eu falo de Breno, aí eu falo de Darlan e de tantos outros que estão chegando agora e que podem ser os protagonistas daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, ou podem daqui a pouco nem conseguirem esse patamar, mas estão tentando. E aí eu falo de Fernando Henrique, eu falo de Ferreira, eu falo de Vitor Bob, sim, menos, mas bota ele junto também. Eu falo de Gui Azevedo, eu falo de Juan, eu falo de Guilherme Guedes, eu falo de Wanderson. Tem muita gente boa surgindo e pedindo passagem agora com o novo treinador. Só deixa eu colocar aqui, porque me incomodou um pouquinho aquele. Eu tive que parar de debater, porque hoje vieram todos assim pra cima, tá? A semana começa, a galera fica no pique, assim. Deve ser aquelas resoluções de domingo, né? O cara assim, essa semana eu vou me puxar. Aí vem uma galera pra cima, assim, cobrando coisa, pedindo coisa e eu resolvendo coisa. Mas vamos lá. Me incomodou. Quando eu falei do Bragantino, tem dito que vai ganhar o Bragantino. Eu não entendi muito bem esse pensamento assim do tipo, quem joga direitinho tem que ganhar, né? O Bragantino não vai ganhar alguma coisa porque tem um poder de investimento menor do que o São Paulo, por exemplo, que contrata um zagueiro que jogou a última Copa do Mundo, que é o Miranda, e contrata um cara que foi destaque no Brasileiro, como o Benítez. Eu vou te pedir desculpa, a intenção não é te incomodar. A intenção era a contra-argumentar. Não. Eu sei que não era pra... A tua intenção não foi me incomodar, mas eu me incomodei com a tua fala, mesmo não sendo intencional a tua fala em me incomodar, entendeu? É mais ou menos como o trânsito da cidade. Aquilo ali não é feito pra me incomodar, mas eu me incomodo porque o trânsito está ali. É uma coisa que realmente me incomodou, porque parece que todo trabalho bem organizado, direitinho, ele não se respalda se não ganhar. Óbvio que o Bragantino não vai ganhar. O Bragantino, ele entra com um poder de investimento X e consegue bons jogadores com esse poder de investimento baseado em planejamento e prospecção. Não à toa eles trazem um Claudinho, que era um cara que se destacou lá na base do Corinthians, era tido como um jogador que não ia vingar erro de avaliação, e eles conseguem colocar e fazer jogar, ou mesmo um Arthur, que também foi considerado um erro de avaliação lá atrás, e fazem o jogador atuar, ou outros jogadores que foram considerados erros de avaliação ou destaques pontuais de uma competição, e eles jogam com o poder de investimento X. Agora o São Paulo, se for comparar ali no Campeonato Paulista, traz numa temporada passada o Daniel Alves, na temporada atual o Miranda, e só não tem 2 jogadores que disputaram a última Copa do Mundo, porque afinal de contas Daniel Alves ficou fora da Copa, como todos sabemos, mas o Miranda não, e o Miranda tá dentro do time de São Paulo e tem capacidade de investimento. Não vou nem falar do Palmeiras, que tem uma capacidade de investimento muito maior, a ponto de ter trazido todos os destaques das últimas 5 edições do Campeonato Brasileiro, inflacionado o mercado, inchado o grupo, mas com algum resultado, além de promover uma base fantástica, da onde sai um Verón da vida, um Menino da vida, ou um Patrick de Paula da vida. Quer dizer, o Bragantino não tem base, né, cara? O Bragantino é uma espécie de startup, é um investimento feito no futebol recente. Então a gente, não é porque o Bragantino não vai ganhar nada, e daqui a pouco pode ganhar o Paulistão, hein? Não duvido. Não tô dizendo que não vai ganhar. Não duvido. Não é que o Bragantino ainda não ganhou nada, porque só disputou o Campeonato Brasileiro sob esta alcunha de competição maior, que o trabalho não é bem feito. O que eu tô querendo dizer, o que eu quis dizer do Bragantino é que tu falaste sobre o modelo o grupo, né? Se o grupo não, se o grupo chega no limite, eles não precisam ser qualificados para ganhar mais. Aí eu coloquei, na minha opinião, o grupo do Bragantino é inferior. Talvez o Claudinho jogasse no Grêmio, mas não vejo outro jogador atuando pelo Grêmio. O grupo do Bragantino é inferior e joga um futebol mais bem acabado do que o Grêmio. E isso aí o Thiago Nunes pode dar ao Grêmio, tá no início, não é proibido. E pode ganhar dessa forma. A gente ficou numa obsessão. O grupo do Grêmio é meio que passar pano no trabalho do Renato, que com esse grupo esqueceu do Campeonato Brasileiro. Eu não vou esquecer dos jogos que eu comentei, em que o Renato, da beira do campo, falava um segura para empate no Castelão com o Ceará e para empate em São Januário contra o Vasco. E aí vai para a entrevista coletiva dizendo, não, mas o Vasco é o líder do campeonato. Que líder, cara? Você viu o que aconteceu? Aquilo foi um tiro inicial, e o que aconteceu no final com o líder do campeonato? Foi rebaixado. Então a gente também não pode acreditar nessas coisas de o grupo do Grêmio. Cara, o grupo do Grêmio não é o do Palmeiras, não é o do Flamengo, ok, mas ele vai se equilibrar com outros, né? O grupo do Grêmio é melhor que o do Inter, na minha opinião. Já não sei mais. Já não tenho mais essa convicção.
É sim. Olha os dois lados. Ele se qualifica com a utilização dos mais jovens. Olha Até os dois lados e compara para tu jogar. ver se de fato ainda essa ideia que o grupo do Grêmio é melhor que o do Inter continua valendo. Eu já não tenho mais essa certeza. É sim, Zé. Talvez, olha só, por mais que na teoria tenham ali Thiago Galhardo, Yuri Alberto e Guerreiro para vestir a 9, o centroavante que tá fazendo gol é o Diego Souza. Gol atrás de gol, uma média superior a um gol por jogo. Mas tem Tyson, tem Palácios, tem Johnny chegando, tem Dourado Palácios, jogando. cara? Da onde o Palácios tem esse tamanho? Eu não tô o Palácio pra mim é reserva. Nós estamos falando em grupo, em qualidade de grupo. Tudo bem, onde o Palácios tem essa qualidade que eu não vi ainda. Pode ser que me surpreenda, não vi ainda. O Johnny não é utilizado pelo Inter, nunca foi titular. Então, nós estamos falando de grupo, né, Guimarães? Nós estamos falando, comparando... Tudo bem, estamos falando de grupo, vamos lá, o grupo do Grêmio. Eu fui um convicto defensor da ideia que o grupo do Grêmio era melhor que o grupo do Inter, e aí tinham aqueles grenais, tá, porque o Inter tá melhor, o Cudê vai ganhar, é favorito. Olha, nós estamos subestimando o grupo do Grêmio. O grupo do Grêmio é melhor, mas o grupo do Grêmio foi perdendo jogadores para as lesões, para o envelhecimento, para as vendas, e hoje eu não tenho mais essa convicção que o grupo do Grêmio seja melhor que o grupo do Inter. O Inter foi se reforçando, foi se organizando, não saiu ninguém, foi chegando gente, e eu já não tenho mais essa convicção. Sou sincero em dizer. Então, quando no diagnóstico inicial de início de temporada foi, não, precisamos reforçar, vamos buscar um centroavante, vamos buscar um atacante, são 3 a 4 jogadores de peso, de primeira linha. Digo, bom, o Grêmio então vai continuar com aquela ideia de clube que disputa sempre. Mas isso foi abandonado. O que nós estamos aí é com uma ideia pequena, uma ideia franciscana, de apostar em fazer render com jovens. E eu tô dizendo, eu não sei se esses jovens têm essa qualidade para levar o Grêmio a brigar pelos títulos internacionais, para brigar pelas competições nacionais. Não é algo que eu faço. Eu acho que o Grêmio precisa de reforços. Para mim, o Grêmio precisa de reforços, tá? Mas o Grêmio entra com uma base boa, tá? Citasse alguns jogadores aí que eu ainda não vi no Internacional, como o Palácios. O que eu vi do Palácios foi devidamente assustador, de um jogador que eu não espero. O cara pode jogar mal, pode tirar nota 2 na cotação, mas eu exijo o mínimo, que é competição. Jogador que desiste do jogo porque estava na altitude, então ali naquele momento pede para sair. Porque jogador, ele precisa competir. E a gente tá falando, eu tô falando meio assim como gato escaldado, assim, né? Como aquela coisa de já pisar em ovos por ter visto isso no Internacional de um jogador que não competia. Assustadoramente não competia como o Sarrafiore. Competir é uma coisa que tu vê na cara, quando o cara não compete. Sim, houve jogos em que o Jean-Pierre não competiu, mas aí eu acho que o Jean-Pierre é um jogador para ter o estímulo mental constante. Não vejo ele, quando está estimulado e motivado, não vejo, por exemplo, o Tyson reforça o Inter, é verdade, mas eu acho que é um jogador que tem um alcance e uma capacidade de achar soluções muito boa. Acho o Matheus Henrique um potencial que se desperdiçou, e eu fui o que mais falei do Matheus Henrique, o que mais falou do Matheus Henrique, que é um jogador que rodopia, gira e não sai do lugar, mas eu vejo que é um jogador com potencial. O Grêmio também cresce o patamar na medida em que traz um cara como o Rafinha, que é um campeão de Champions League. Não à toa, tá? Para mim, um dos sucessos do Flamengo é o fato de ele ter explorado o grupo ou mesclado o grupo com jogadores com experiência de Champions League e alguns campeões, né? Ali estavam o Diego Alves, o Rafinha e o Felipe Luiz, especialmente esses 3 jogadores. Diego também teve experiência de Champions League. Então, o Rafinha, ele também aumenta o patamar, pelo menos de ser uma liderança dentro de campo. Eu acho que não é o ideal, tá? Eu acho que o Grêmio precisa de reforço. Precisa sim. O Grêmio, por exemplo, precisa de um ponteiro para mim. Para mim, o Grêmio precisa de um ponteiro. Um jogador que parta para cima. Né? Ainda não sei se Léo Chu e Ferreira, que seriam hoje, que seria hoje a minha aposta para ver os dois, não sei se ele teria um peso para atravessar um campeonato brasileiro. Precisa de ponta. Para mim, ele precisa de um outro volante com características semelhantes à do Thiago Santos. Eu acho bom ter 2 volantes dessa característica. Vou dizer outra posição, tá? Por mais que o Guilherme Guedes seja um jogador com potencial, ou dá sequência a ele, ou o Grêmio pega um lateral esquerdo. O Grêmio tá bem servido para a direita, para a esquerda, bem diferente. Os 2 laterais direitos do Grêmio, para mim, são melhores do que todos os laterais esquerdos que o Grêmio tem. O Juan tem que ter sequência, se não rolar, daqui a pouco um outro zagueiro mais jovem, mais saudável, trabalho de prospecção. Enfim, eu concordo contigo. É um grupo incompleto. Para mim, o Grêmio não precisa de goleiro, por exemplo, tá? Não precisa de goleiro. O Breno é uma afirmação.
Já, para mim. Então, concordo contigo. Agora, também não dá para defenestrar dizendo que o modelo de jogo não se aplica só porque o grupo não responde. Aí eu já acho que há uma atribuição de responsabilidade somente aos jogadores e não a quem criou essa estrutura para o Grêmio jogar, para o Grêmio desempenhar. Quanto aos laterais, Magno, quanto aos laterais, é o seguinte: os direitos. Imaginava-se, talvez, por conta do Rafinha estrear, tomar posição, ter feito bons jogos, né? Os 2 jogos que o Rafinha fez foi bem. O Wanderson foi o craque do jogo de Erechim. O Wanderson apoiou, defendeu, fez gol, jogou demais. Ele em nenhum momento sentiu a condição de ter um consagrado contratado para a posição dele, como é o Rafinha. Muito pelo contrário, ele mostrou que pode ser sim até melhor do que o Rafinha lá futuramente, ser tão vencedor quanto no Grêmio, em qualquer outro clube, que certamente ele vai ter pelo caminho. Wanderson tem personalidade e muito futebol, meus amigos. Sinal marcou 15 para o meio-dia, estamos debatendo futebol no Ganhando o Jogo pela Guaíba, a hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. Atenção, ó. Ganhando o jogo, 11h51 da manhã, a hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. Falamos sobre Grêmio, concluímos o Grêmio, né, gente? Podemos passar para o Inter ou alguém quer dizer mais alguma coisa? Olha, não necessariamente, acho que concluímos o Grêmio, acho que a gente pode voltar. Vocês estavam falando aí de grupo e tudo mais. Eu não sei, acho que é preciso entender no Grêmio que agora sim, mais do que nunca, está sendo feita uma transição. Né? As transições que aconteciam antes, o Renato estava comandando, e tal. Agora não, assim como no Inter tem uma nova metodologia, um novo pensamento. O Grêmio está à procura de um executivo de futebol que se falou aí em Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano, até alguns conselheiros ligados ao Grêmio sondaram, mas não chegou nada de oficial para ele. O Alexandre Matos, até conversando com o Pfeiffer ontem, disse que não recebeu nenhuma proposta oficial do Grêmio. Alguns jogadores até procuraram Alexandre Matos, e foram jogadores que trabalharam com ele em outras equipes. E o perfil que o Grêmio busca para executivo de futebol, para gerente de futebol, é um cara com característica de trabalho muito na base, com jovens jogadores. Então o Grêmio está mudando, e para mim é uma mudança radical de pensamento, de metodologia, de usar os jogadores formados no Grêmio, fazer contratações pontuais. Ao contrário do que daqui a pouco foi dito, olha, tinha que contratar A, B, C, D e depois fica uma dívida do tamanho do mundo. O Grêmio eu sei que é superavitário, mas essa dívida ela paga. Se você não souber investir o dinheiro, ele acaba logo. Então eu acho que isso precisa ser debatido. O Grêmio está mudando e para mim é uma mudança radical de metodologia e filosofia de futebol, de conceito e de tudo mais. A gente já disse várias vezes, a volta da hierarquia, agora tem um vice de futebol, vai ter um diretor, o treinador vai falar com o vice, não vai despachar direto com o presidente. E isso acho que o torcedor precisa entender. E mais, tem que dar tempo também. Tempo para que possa ser feito sem assodamento, sem queimar jogadores, fazer uma triagem realmente daquilo que pode ser aproveitado e o que não pode ser aproveitado, repassar para outro clube. E você falou, Cristiano, viu, Ana? O Cristiano falou da questão de estreia do brasileiro. Até lá, tem toda esta primeira fase da Sul-Americana. Claro, tem as partidas decisivas do Gauchão aí, com Caxias, depois com Juventude ou Inter, mas toda a primeira fase da Sul-Americana, para chegar pronto nesse pensamento para o Campeonato Brasileiro lá no final de maio. Mas ainda, né, dando um pitaquinho, um gancho no que o Cristiano fala, muitos torcedores até criticam bastante essa demora na escolha desses profissionais que durante muito tempo tiveram uma função mais burocrática ou quase inexistente no Grêmio, né, por causa das decisões, como era estruturado esse tipo de contratação. Eu acho que agora também parte um pouco do discurso e das conversas iniciais que estão sendo feitos com a própria comissão técnica nesse momento. Na apresentação, né, até foi questionado sobre o que o Thiago precisava de contratações e ele disse, olha, nesse momento a ideia é conhecer o elenco, saber das possibilidades e recursos que temos em casa, no que nós já temos, para depois, quem sabe, estruturar para as contratações. O discurso era
continuando na Libertadores, ia ser uma proposta de contratação, um certo investimento que ia ser colocado pelo Grêmio no mercado, agora saindo da competição e tendo os desafios, não digo mais fáceis, mas aqueles onde, quem sabe, a regularidade vai ser mais importante para o Grêmio do que, de fato, um ou outro tiro que vai precisar dar ao longo da temporada nas decisões de Copas, por exemplo. A gente vê, a estratégia de trabalho também muda e precisa do tempo para adaptação, tanto na questão física, na questão técnica, mas também no entendimento, no discurso e alinhamento do que precisaremos e contratar profissionais que tenham a mesma mentalidade. Não há nada pior do que ter alguém que pensa uma contratação para fora do clube e um técnico que quer usar a base, ou o pior ainda, né, a direção querer usar a base, o técnico querer contratar grandes jogadores e aquele executivo trazer as contratações baratas que saem caras, que a gente já viu em diversas oportunidades. E quando se fala assim, vai mudar muito a estratégia de utilização, lembrando que quando o Renato chegou, a estratégia de utilização foi essa e deu muito certo. Foi o que trouxe diversos títulos. Aqueles jogadores que não eram grandes estrelas, não tinham um grande renome nacional, eles foram colocados numa máquina onde todo mundo na engrenagem certa levou a títulos, levou conquista aí continental, jogadores que ninguém conhecia, e essa renovação aconteceu. Eu vejo que é voltar às raízes do pensamento inicial que o Grêmio teve nas suas conquistas mais importantes. Vocês acreditam que o Grêmio, se não contratar, vai conseguir disputar pau a pau, cabeça a cabeça com os principais clubes brasileiros por um título, por exemplo, no Campeonato Brasileiro? Eu acho que é capaz, mas não entra como favorito. E nem as contratações vão dar essa garantia. Claro que vão dar uma melhora na expectativa. Mas eu fico no meio do caminho lá, a gente está voltando no início do que o Zé nos perguntou, né? De estar seguro de que o Grêmio vai jogar bem. Seguro é muito forte, mas com uma perspectiva de que o Grêmio vai jogar melhor do que vinha jogando nesses últimos tempos, né? A gente não pode também comparar o Grêmio de agora, desse início do Thiago Nunes, com o Grêmio que vencia na época do Renato. É uma época cheia de pequenas eras e uma delas, a última delas, melhor dizendo, não estava bem o Grêmio. Aquilo que disse o Silva. Não é porque não teria mudado se tivesse tudo bem. O Grêmio está mudando desde a sua filosofia de trabalho fora do campo para principalmente mudar dentro do campo. E até entrando agora numa coisa mais reduzida, menor, num foco menor dentro disso tudo que a gente está falando. A mudança que o Grêmio está propondo, que o Thiago Nunes vai querer implementar no Grêmio, ela vai passar também muito pela questão física dos seus jogadores. Claro que o futebol é isso, tem muito disso, mas no jeito que o Thiago Nunes joga, isso vai ficar ainda mais necessário, evidente, que esteja tudo bem fisicamente. E aí eu começo a acreditar que nesses lados que o Guimarães falou, com o Léo Chu, o Léo Pereira, o próprio Ferreira, também concordo que seria interessante contratar, e até 2 jogadores de repente para aquelas posições, mas eles vão ter que ser inegavelmente mais rápidos, mais físicos, mais velozes e fortes do que, por exemplo, o Alisson vinha sendo. Para ajudar na marcação, não é na marcação voltar e ajudar o lateral, não, é pressionar lá na frente, e isso precisa ter muita resistência física. Eu imagino que o favoritismo, tanto para Grêmio quanto para Internacional, em qualquer disputa de Copa Brasil, de Brasileiro, de Libertadores, de América, ele viria automaticamente com as contratações de Gerson, de Arrascaeta e Gabriel Barbosa. Aí sim, eu imagino o Grêmio e Inter favoritos às competições. São os 3 principais jogadores para mim do futebol brasileiro atuando hoje. Tem um intervalo para as notícias, Magno. Perdão, pode concluir, eu acho que te atropelei. Não, já está concluído. O favoritismo é esse, com no mínimo essas 3 contratações, aí o favoritismo viria para Grêmio e Inter. Vamos então para as notícias com a Fernanda Bagatini e já retomamos o debate do Ganhando o Jogo pela Guaíba. Minutos de volta, o Ganhando o Jogo pela Guaíba, a hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. O recado da F-Tech para quem está nos acompanhando, porque a F-Tech é um centro automotivo e lá você tem troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. A promoção para guaibeiros é 15% de desconto para pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecânica.com.br. Atendimento das 7h30 até às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Aos
sábados das 7h30 às 12h e o fone lá é 3907-1743. O WhatsApp é 98215-2996, na Avenida Cairu, 1447, no bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. O Cristiano Oliveira esteve conosco, junto com o Jason Lisboa, na transmissão de Internacional e Esportivo. A goleada do Inter acabou matando a equipe de Bento Gonçalves. Não era de se imaginar que fosse fazer 5. A gente sempre não... 5 é um resultado incomum. A gente não pensa nisso. Vai ganhar 3-0, 4-2, 3-1, não sei o quê. Mas 5, do modo como aconteceu, o natural era até para ter sido mais. Oliveira, o Internacional fez uma atuação com um time que não era o time titular, mas uma atuação segura, conseguiu uma boa vitória. Isso está relacionado com a qualidade do adversário ou com o jogo do Inter? Com as duas coisas, com o contexto, né? O Inter pegou um time muito fraco. Para mim, o Esportivo, de todos os times que eu vi do Campeonato Gaúcho, e olha, acho que eu vi todos jogando pelo menos contra a dupla Grenal, é claro. O Esportivo, para mim, foi o time que eu menos gostei. Achei muito fraco o time do Esportivo. Já havia comentado lá no começo o jogo do Grêmio contra o Esportivo, um jogo de sábado à noite. Achei muito fraco aquele Esportivo, à época comandado pelo Luiz Carlos Vinck. Ficou provado que o problema não era técnico, tá? Porque saiu o Vinck, entrou o Rogério Zimmermann, saiu o Zimmermann, entrou o Gustavo Papa, tudo isso em 11 rodadas, mais um jogo de Copa do Brasil também com eliminação em casa. Então, quer dizer, horroroso o time do Esportivo, muito fraco realmente, uma pena, né, para a comunidade de Bento Gonçalves. De volta ao Esportivo aí, depois de 2 anos de volta na primeira divisão, voltar pro acesso do Campeonato Gaúcho. Agora, quando você pega um time tão fraco assim, você tem que ganhar, tem que jogar bem, tem que fazer salto, tem que ir para cima, e foi o que o Inter fez. Então, assim, cada um desconte o que quiser em relação à fragilidade do adversário. Particularmente eu desconto muito, porque é realmente um time muito fraco. Agora, o Inter fez o que dele se esperava. Pegou um time fraco, partiu para cima, exerceu o seu jogo, buscou desde o início a vitória, abriu o placar muito cedo e ficou tranquilo no jogo e seguiu pressionando o adversário. O Esportivo, mesmo fraco, até perder ali por 2-3-0, ele não tinha outra opção a não ser se abrir. Ele tinha que se expor, porque senão ele caía, como de fato caiu. Então era assim, não tinha muito o que fazer o Esportivo. Se jogou, ou seja, deu ainda mais espaço ao Inter, e aí o Inter no contra-ataque também funcionou, fez um gol de contra-ataque, né? Um gol do Yuri Alberto dando assistência pro Nonato, fez gol de pênalti, fez gol de bola parada, fez gol de infiltração, né? De movimentação do centroavante, abrindo espaço pro Rodinei infiltrar e fazer o gol. Quer dizer, fez de tudo, teve repertório, teve variedade de jogadas, começou com o Patrick aberto pela direita, o Palácios na esquerda, não ficou legal. E quando os dois inverteram, aí os dois melhoraram, né? Para mim o Palácios jogou até melhor do que o Patrick nesse último sábado, mas melhorou depois que o Palácios foi para a direita, o Patrick na esquerda. E alguns daqueles jogadores que geralmente vão mal e que são criticados, sábado foram bem. O Nonato foi bem, não só pelo gol, mas fez um bom jogo o Nonato, né? Controlando ali o setor de meio campo. De novo, tem que dar o desconto devido à fragilidade do adversário. Mas controlou ali o meio campo o Nonato. E o Rodinei fez o jogo da vida dele, né? É isso, fez o jogo da sua vida. É um jogo em que ele pode pegar do primeiro ao último minuto, colocar ele no seu DVD, porque é um jogo em que ele dá 2 assistências, sofre um pênalti e faz um gol. Quer dizer, melhor atuação da carreira do Rodinei. Tudo isso aconteceu no Beira-Rio sábado à noite. É uma atuação que chama atenção. O torcedor ouviu depois no espaço de repercussão, dentro do vestiário com o Cristiano Silva. Mas saiu um balanço final aí. Pois é, cara, que loucura isso aí. Ia sair um balanço que a Globo fazia com Osmar Santos, o balanço final na Globo. Chamava o... E depois foi adotado também por aqui. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. O Inter demonstrou uma coisa que me chamou a atenção. Tirando essa bola parada que parece estar associada a aparecer uma qualidade na bola parada do Rodinei, o Inter apresentou uma coisa que me lembrou o jeito de jogar do Flamengo do Jesus, que é uma objetividade, uma verticalidade quando o adversário está fora da posição, para pegar esse espaço deixado. E isso só me parece possível quando o Inter tem o
o garoto Yuri Alberto. Eu vou me atrever a fazer uma afirmação, os caras vão me chamar de louco e tudo. Esse cara é o melhor atacante em atividade atualmente no futebol gaúcho. É inexplicável que ele seja a reserva do time do Inter. E o Inter mostrou isso contra... É pequeno, é humilde, foi goleado, era simples, do interior, foi eliminado, caiu, tudo bem. Mas se tu não tem isso, tu não mostra isso. E o Inter mostrou isso contra a equipe de Bento Gonçalves e me chamou a atenção. Parece que está sendo trabalhado esse negócio. Quando a bola está recuperada e o adversário fora do lugar, verticaliza, dá objetividade. Eu notei isso no jogo de sábado do Internacional. Isso aí são duas coisas também, né? Não é o Flamengo do Jesus, mas é o que tentou fazer no Flamengo do Menec. O nome disso é jogo de posição. E é isso que o Ramires tenta fazer desde o início. É atacar gerar o espaço. Exatamente isso é o tão criticado jogo de posição. Gerar gera desequilíbrio no teu adversário e isso. Depois de produzir esse espaço, tu vai nele. Isso aí. Essa noite de gala do Rudinei pode mudar alguma coisa ou definitivamente ele não vai ficar no Internacional? Parece que é fato consumado, mas eu apostaria na permanência. Fosse eu que tivesse que decidir, eu investiria no Rodinei. Eu sei que o Oliveira não é muito fã do Rodinei. Eu não. Sei que tem outros que não gostam do Rodinei, mas o Rodinei, depois da passagem do Abel pelo Beira-Rio, ele encontrou um nível de qualidade de futebol que, se ele jogar em outros lugares, ele vai se dar bem. Eu acho assim, tá no grupo, se tivesse no grupo até o final do ano, que eu sei que o contrato dele tá acabando, beleza, vai ser utilizado, a temporada é grande, todo blá 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 que a gente fala sempre de que vai ser necessário utilizar. Mas, tendo Heitor, Saravia voltando, sendo necessário gastar uma grana, aí eu não vejo necessidade de ficar, né? De tentar fazer esse esforço. Que aproveite, né? Que mostre esse DVD pro Flamengo, Oliveira. Mostra o DVD pro Flamengo, ó, o Rodinei arrebentando aqui no Inter. Leva de volta, isso aí. E um clube que tá numa condição financeira precária, né? Então já vai ter a volta aí do Saravia, tem o Heitor. Tem algumas boas promessas na base, especialmente o Lucas Mazetti, e mais pro futuro o Vinícius Tobias, se é que vai ficar, se não vai ser vendido também. Então não vejo por que continuar com o Rodinei, ainda por cima tendo que pagar o Flamengo para ficar com o Rodinei. O jogo dele sábado foi espetacular, só que o torcedor do Inter é inteligente o suficiente para saber que o Rodinei de sábado é o Rodinei da exceção, né? O Rodinei da regra é um Rodinei fraco, é um jogador com alguma dificuldade, é um jogador que está muito longe de atender às necessidades daquilo que o Inter procura para sua titularidade. O cara que atende isso chama-se Saravia. Então não vejo razão para continuar com o Rodinei, mesmo que ele tenha feito para mim. E olha que eu vi o Rodinei jogar várias vezes no Flamengo, na Ponte Preta. Para mim, melhor jogo da carreira do Rodinei foi nesse último sábado, agora esse 5-0 para cima do Sportivo. Só quero apresentar uma importante ressalva, sem querer ser o chato, já sendo mais ou menos o chato. Uma importante ressalva, mas além dessa importante ressalva, também colocar um ponto de boa perspectiva dentro do Internacional, tá? Primeira ressalva é o adversário. O jogo de posição ele é muito mais fácil quando não apresenta resistência. E foi o que aconteceu no sábado. Mas também agora, boa perspectiva, eu acho que o Inter passa bem pelo Tátira, tá? Acho que o Inter passa bem pelo Tátira, não vai ser tão fácil quanto o Sportivo, mas também não vai ter o abalo psicológico que eu acho que aconteceu no jogo da altitude lá contra o Always Ready. Lá, para mim, o Inter teve abalo psicológico em todos os setores. Do treinador, que tentou achar soluções em coisas que não foram as melhores, passando pelas escolhas, aos caras que estavam dentro de campo. Mais do que fisicamente, o Inter ele se assustou demais se preparou mal para o jogo. Acho que o Inter se preparou muito mal para o jogo contra o Always Ready, tendo na Libertadores o primeiro compromisso mais forte, exceto o Grenal, que foi um jogo de gauchão. O jogo contra o Sportivo ele serve só como parâmetro da confiança, daquela coisa de podemos golear, né? Porque o adversário eu acho que ele não se repete. Para mim os dois rebaixados no Campeonato Gaúcho foram os dois piores times que eu vi nessa competição. Então acho que o Inter ele vai ter uma boa perspectiva contra o Tátira. Já começa a se, entre aspas, assanhar num jogo de posição com bons princípios, tá? Que não aconteceram na Bolívia, óbvio que não, mas lá eu acho que foi um tilt geral, assim, foi um bug geral, que o Inter não conseguiu fazer nada, mas nada daquilo que era previsto, nem o treinador conseguiu apresentar,
E agora eu acho que consegue com uma tranquilidade maior, com pés no chão, ganha pontuação e aí vai para o resto do grupo, o resto da chave, para ter um pouco mais de tranquilidade sem ter que voltar para a altitude. A altitude dá essas panes assim mentais. E acho que foi isso que aconteceu. Mas essa pane que deu na altitude, jogar na altitude, o abalo psicológico já era debatido antes e tudo mais. Esta pane que deu na altitude, só para lembrar que o Boca depois no outro dia foi na altitude e ganhou lá do The Strongest, mas tudo bem, fazia, sei lá, mais de 50 anos que não ganhava. Preparação melhor do Boca, anos. né? Vamos lá. O Boca preparou melhor. Esta pane que deu, ela coloca o Inter numa obrigada em ter que vencer o Tátira. Pode vencer, claro que é favorito, se for jogar na loteria, tu vai botar a coluna 1 Internacional, mas é uma obrigada que tem para vencer o Tátira. E o time do Inter é aquilo que o próprio Miguel voltou a dizer na coletiva, vai depender do adversário e de tudo mais. Eu acho que mais ou menos ele tem uma espinha dorsal. E o Yuri Alberto, para mim, tem que ser o titular. Mas não sei se daqui a pouco ele não vai botar o Guerreiro nesse jogo, enfim. E o Patrick, ele explicou na coletiva, ele é ponta esquerda. O Patrick mas mesmo sendo ponteiro esquerdo, ele tem que jogar nesse time do Inter. Ele é um dos avalistas da campanha de 2020. Foi um dos melhores jogadores do último Campeonato Brasileiro, né? Sabe que na coletiva de sábado, Miguel Ramírez deu uma ampla explicação tática sobre a utilização do Patrick. E é muito bom ouvir um técnico falar assim e dar explicação tática, argumentar e solidificar o argumento. Eu acho muito legal isso, mesmo que eu porventura venha até a discordar. E foi o caso. Eu não concordo com toda a leitura que fez o Miguel Ramírez a respeito do Patrick, mas evidentemente sou obrigado a respeitar porque a leitura ela foi bem embasada. Ela foi consolidada, ele passou ali a resposta mais longa da coletiva foi essa, ele dizendo por que o Patrick tem que jogar como ponta esquerda para ele e tal, e vamos lá, o Patrick era meio esquerdo no passado com o Abel também, então o que mudava era o estilo de jogo, que era um estilo mais de busca por contra-ataque o ano passado e de mais proposição nesse, mas o lugar no campo é muito parecido. O que eu defendo pro Patrick, especialmente quando chegar o Tyson? O único lugar pro Tyson nesse time do Inter, no atual esquema de 4-3-3, é a ponta esquerda, certo? Mas eu não tiraria o Patrick do time. Eu colocaria o Patrick colocaria o Patrick para ser um dos 3 do meio, o que ele já foi. E para mim, a divergência, que pode ser leve, pontual, enfim, que eu tenho com o Miguel Ramírez é essa. Porque o Patrick já jogou num tripé de meio com o Odair Hellmann, e de novo, era outro estilo, era uma outra pegada, era uma outra proposta, é verdade, mas já jogou naquele tripé de meio e muito bem. O Odair tinha o Dourado abrindo o meio campo, Edenilson e Patrick alinhados. E aí tinha nas pontas D'Alessandro e Nico Lopes, a maior parte das vezes. Então o Patrick já jogou ali e eu vejo, e foi o que eu defendi no programa de sexta, eu vejo que é possível atuar por ali. O argumento do Miguel Ramírez é o seguinte, o Patrick é um jogador que precisa de espaço. E o meu ponto de divergência é apenas aí, que o Patrick precisa de espaço, nem é tanta discordância. A discordância é, o Patrick também é um jogador capaz de abrir esse espaço. Pela força que ele tem, pelo rompimento de linhas, pela condução de bola, mesmo que a ideia não seja prioritariamente conduzir, sim passar, trocar passe, mas a força que ele tem, a arrancada que ele tem, é capaz de abrir um espaço previamente fechado. Então, eu não acho que o Patrick sirva apenas para pegar um espaço já aberto. Eu acho que ele também tem condição de abrir esse espaço. Mas agora, a ideia do Miguel Ramírez, ela está consolidada em termos de argumentação, não em termos de execução. Mas o argumento é esse, a ideia é essa, e ele vai seguir por ali. Quando houver uma inversão, vai ser para a ponta direita. Então, eu estou curioso para ver se isso vai dar certo. Não me anima, sinceramente, ver o Patrick como ponta direita. Para mim é na esquerda que ele rende mais ou no meio. Na direita não. A minha maior curiosidade é para ver direita. Justamente, Guimarães, o Tyson junto do Patrick, porque eu acho que ele é capaz de potencializar. A gente até falava sobre isso na semana passada, sobre o jogo é posicional, né? O Tyson falou sobre se jogar na esquerda e ir pro meio. Claro que vai ter vão ter várias orientações pro Patrick e pro Tyson em relação a como se comportarem cada um nas suas funções mais à esquerda. Um na ponta deve ser o Patrick e o Tyson mais
no meio. Tô curioso para ver como eles vão se entender, porque eu também concordo com vocês, o Patrick é um cara que tem que ser melhor utilizado. Não acho, assim, também que seja uma obrigação se daqui a pouco o time se encaixar com outras opções. Mas não as tendo, eu acho que o Patrick tem que sim ser utilizado e fico curioso para ver como ele vai se dar com o Tyson. O Tyson no meio, eu sinceramente não acredito no Tyson no meio, não com tripé, porque ele nunca jogou assim. O Tyson ele foi ser meia central no Shakhtar em 2016 com Paulo Fonseca, e era uma linha de 3, não era um tripé, havia 2 volantes, uma linha de 3 e ele era o cara por dentro. Antes e depois disso, ele sempre foi o cara da meia esquerda. Nesse tripé do Inter, um tripé Cristiano, que hoje tem ali um Edenilson e Maurício, ou enfim, um Praxedes, que eu acho que pode acabar jogando, eu sinceramente não vejo o Tyson por ali. Eu só vejo o Tyson nesse Inter como ponta esquerda. E aí faz o que com o Patrick Guimarães? Eu não usaria nunca o Patrick pela direita, mas vou tentar entender o raciocínio do Miguel, o Ramírez. Para fechar o Patrick, se ele usar Patrick e Tyson, Patrick pela direita e Tyson pela esquerda, ele vai ter pé trocado, tá? Ele vai fazer ao invés dos laterais abrirem o jogo de posição, ele obrigatoriamente ele tem que trabalhar com a chamada amplitude nos dois lados, tá? Tem que abrir os dois lados. Tem que ter um jogador na linha lateral da direita e tem que ter um jogador na linha lateral da esquerda. Tu resguarda espaço, né? Com esses dois, eles fechariam em diagonal e os laterais passariam a abrir. Que é uma mudança na construção. Eu faria um time diferente, tá? Eu faria, inclusive, um esquema diferente. Não sei se o Ramírez vai fazer isso. Ele não é ortodoxo no esquema. Vale lembrar que na Bolívia ele jogou 30 minutos, né, até o Lucas Ribeiro se machucar. Uns 30 minutos com um sistema com 5 zagueiros, não foram 3. Foram 5 porque os laterais faziam a mesma função e só entrou um zagueiro a mais. Ou com 3 zagueiros, se preferirem, né? Com 3 centrais ali. Ele mudou o esquema e depois ele mudou para um 4-4-2 com 2 caras por dentro, que foram Yuri Alberto e Thiago Galhardo. Então ele mudou. Ele é um cara que não se prende muito, assim como o Kudê. O Kudê não dava por nada. Ele muda. Eu acho que um bom sistema para o Inter seria o Patrick pela esquerda, o Tyson por dentro e um ponta direita que eu acho que o Inter, para qualificar, poderia buscar um outro nome, mas que hoje, de todos que eu vi, com todos os defeitos que tem, eu ainda optaria pelo Caio Vidal. E sim, nesse sistema, Yuri Alberto, Thiago Galhardo, Guerreiro disputariam uma posição, na minha opinião hoje, a vantagem seria para o Yuri Alberto, como centroavante. Edenilson e um outro volante, ou o Rodrigo Dourado, que alterna bons e maus momentos, mas me preocupa um pouquinho nesse jogo a contribuição que eu acho que ele deveria ter, não só em bola alta, mas em passe, em saída de jogo. Ele funciona bem no modelo reativo. E no modelo mais propositivo, eu acho que teria que ser um outro volante ali. De repente, o desenvolvimento do Johnny. Vejo potencial no Johnny. Não presente, não momento, mas potencial eu vejo. E eu continuo vendo um bom potencial do Rodrigo Dourado em zagueiro. Eu daria para fazer um jogo de posição assim, viu, Oliveira? Daria para fazer um jogo de posição assim, transformar o Tyson numa espécie de SA, segundo atacante, central, enfim. Eu acho que o Tyson tem que ter liberdade de movimento. Se ele entrar na esquerda e fechar em diagonal, acho que é uma boa jogada. Mas eu prefiro ele com uma liberdade maior para circular. Daqui a pouco tá na direita também, daqui a pouco tá na esquerda, tá no meio. Ele ter essa liberdade como o Tyson como o Claudinho. Só que para fazer isso tem que mudar o esquema. Sim. Inegavelmente. Sim. Para fazer isso tem que mudar o esquema. Eu não duvido que ele mude. Não duvido. Eu também não. Eu também não duvido que ele mude, até porque, como disse o Guimarães, ele não é preso a um esquema e é aquilo que nós dizíamos e debatíamos quando o Inter o contratou. Ele no Del Valle, só na última Libertadores, ele usou 4. Ele usou 4-3-3, ele usou 4-1-4-1, ele usou 4-2-3-1 e foi... Não lembro se ele chegou a usar 3 zagueiros, mas acho que sim. Teve um quarto esquema que agora não lembro. Ele muda frequentemente, Guimarães. Então eu acho que tem 2 possibilidades pro Tyson. A primeira, mantendo esse esquema, o único lugar é na ponta esquerda. Não vejo outro. Não vejo de falso 9, não vejo na direita e por dentro, sinceramente, menos ainda. A outra possibilidade é mudar o esquema. Aí daqui a pouco montar um 4-4-2 com o Tyson como um satélite ali orbitando ao redor do centroavante, pode ser.
Um ataque sem um jogador fixo e com 2 jogadores móveis, Tyson e Yuri Alberto, pode ser, e até acho interessante. Ou daqui a pouco um 4-2-3-1, com o Tyson sendo meia central, como ele foi em 2016. Já faz 5 anos que ele não joga assim, mas pode executar porque já executou. Agora, inegavelmente mudando o esquema. Eu vejo então essas duas possibilidades. Mantendo o 4-3-3 é ponta esquerda e alterando o esquema, bom, aí tem vários lugares para se encaixar ele. A não ser que tu transforme o teu 4-3-3. Olha, vou de novo citar o Bragantino. Não é modelo Bragantino, tá, gente? Eu vou só citar agora como paralelo de como eles fazem lá. Tu troca a base do teu tripé. Ao invés de um volante e 2 meias, tu faz 2 volantes e um meia. O Bragantino, por vezes, e os pontas jogam bem abertos no Bragantino, que na amplitude, Arthur e Bruno Tubarão, muitas vezes foram esses 2 jogadores que alargavam o campo. O Claudinho era o jogador livre e fechava ali com 2 volantes, Raul e Hiller, muitas vezes. Dá para fazer assim também. Ok, é muito próximo de um 4-2-3-1, né? É muito próximo de 4-2-3-1, mas dá para ser um 4-3-3 mas na medida eu tenho em que os pontas jogam abertos. Mas eu tenho um desafio. Eu não lembro de ver o Del Valle e do Ramírez jogar com 2 volantes alinhados. E aí é uma coisa meio... Agora eu que vou dar uma viajada, tá? Aí é uma coisa meio guardiolística, tá? É aquela coisa de ter um volante. Do Guardiola dizer que desde os tempos dele como jogador, ele nunca se via alinhado com o outro, ele prefere um para que ele receber a bola já girando, ver o campo de frente e ter 2 opções à frente, um pouquinho de tatiqueza, uma base alta no meio campo, ou seja, um volante e 2 meias. Eu não lembro do Miguel Ramírez no Del Valle jogar com 2 volantes alinhados. Quando era o 4-1-4-1 era um volante e 2 meias, como geralmente 4-3-3 também sempre base alta. Não lembro dele fazer isso. Nós não o Guardiola referimos nunca o Bosquilha, fez, né? O Guardiola nunca fez. O Guardiola foi assim, Busquets, o clássico no Barcelona, Busquets, depois Xabi Alonso no Bayern de Munique e algumas vezes foi zagueiro, né? Eu Fernandinho no City muitas vezes. Fernandinho, sim, depois o Rodri atualmente, né? O Guima nunca fez, é verdade. O Guima é o seguinte, por exemplo, se colocar o Tyson livre para jogar na direita, na esquerda, correr para todos os setores, seria o mesmo que acontece no São Paulo quando o Daniel Alves joga pelo meio, ou não? Um pouco diferente, Daniel Alves. Daniel Alves, Daniel Alves está de ala pela direita agora. Isso, ele é ala pela direita agora. E segundo o Crespo, voltou a ser o melhor do mundo. Isso. Tá jogando com Arboleda, Bruno Alves e Léo como zagueiro, Dani Alves de um lado, Reinaldo de outro. E aí tá o Benítez de meia, tá bem interessante, cara. Na frente tá o Luciano com o Pablo. E o Pablo voltando a jogar bem e tal. Tá muito bem o São Paulo com o Dani Alves de ala. Tá, ele é ala agora. Só que era diferente, Orestes. O Daniel Alves era uma espécie de armador único, assim, no time de São Paulo. Pegar o São Paulo do Fernando Diniz, né? Tinha um volante que alinhava com os zagueiros, que era o Luan. O Daniel Alves baixava para ser uma espécie de armador do time. Ele ia buscar a bola lá atrás para poder fazer essa armação. O Tyson não tem que fazer isso, tá? Imagina o Tyson como um velho, para pegar os mais velhos, então, o velho ponta de lança, tá? É uma ideia. O velho ponta de lança quase se juntando a ser um segundo atacante. Acho que o Tyson, ele poderia render essa função. O São Paulo tinha o Daniel Alves como uma espécie de armador. Aí ele era escoltado ainda no meio pelo Tietê, pelo Igor Gomes. Era diferente. Para jogar mais... E o Sara também jogava naquele time. Era um pouquinho diferente. Ele não era o Daniel Alves não atuava na faixa que eu acho que o Tyson tem que atuar. Que é próximo da área livre. Que é próximo, eu acho que o paralelo legal seria o Claudinho, tá? Seria ou então, para pegar mais antigamente... Até porque é jogo de posição, Bragantino. Exato. Pegar mais antigamente, vou estabelecer alguns parâmetros aqui. O Luan no Grêmio 17, sabe?
características bem diferentes, mas um segundo atacante por dentro, assim, um cara para fazer essa flutuação. Acho que até o Thiago Galhardo poderia ser esse jogador, não foi na trajetória, acabou se tornando um centroavante. Para pegar o jogo de posição do Guardiola, ele sempre tem essa figura, né? Uma delas foi o Messi, né? Obviamente, mas ele chegou a fazer essa transformação com o Tom. Aí tira. Chegou a fazer essa transformação com o Thomas Müller. Enfim, hoje até o Gundogan, o jogador que se transformou num cara mais avançado. O De Bruyne era esse jogador. Ele tá botando De Bruyne, né? Também no City. Ele é interessante, então, isso, fica flutuando. Então, exato, sempre tem um jogador com liberdade de movimento. Eu acho que o Tyson pode ser esse jogador. Ele tem essa capacidade. Mas é difícil assim um ajuste, hein, Oliveira? É difícil um ajuste de só dar uma orientação um pouquinho mais, digamos, cautelosa ao Edenilson, sem alinhar necessariamente, mas digamos que tirar um pouco da liberdade do Edenilson e dar ela ao Tyson. E isso a gente tá falando com a bola, né? Claro. Para mim o grande desafio é ter o Tyson na ponta e fazendo diagonal ao mesmo tempo em que o lateral. Para mim esse é o grande ponto. Como é que o Rodinei faz o gol, o quinto do Inter, fazendo diagonal? Esse jogo é um jogo em que apoia os pontas lateralizando e os laterais fechando. O contrário do que acontecia com o Kudê, por exemplo, em que laterais abriam como pontas e os pontas fechavam para a área. Com o Ramírez é o contrário. Agora, ajuste dá para fazer. O que eu gostaria bastante de pontuar, o Zé e companheiros, uma frase que o Zé até foi na mesma linha agora, que eu usei sábado depois do jogo e que acho que dá para estabelecer uma relação legal sobre o grupo do Inter. Para mim, Yuri Alberto é o melhor atacante que o Inter tem à disposição. No mínimo, ele é o mais completo. Eu considero que nos que nós temos hoje aqui, ele é o melhor atacante no futebol gaúcho em atividade. E pra mim é o Diego Souza pelos gols. Pois não dá pra tirar um ouvinte fez essa comparação. A artilharia do Diego Souza. Ele é o goleador do Brasil, né? Tá louco, Zé Aldo. O Diego Souza é melhor. Ele disse, olha, o Diego Souza vai se aposentar, vai pro INSS. O outro rapaz vai pra Europa. Mas é que ele mesmo no INSS, se ele fizer 28 gols por ano no meio dos velhinhos, ele vai continuar sendo melhor, porque a função principal dele é o gol, né? Agora, daqueles que o Inter tem, na temporada passada, daqueles que o Inter tem, pra mim, Yuri Alberto... Vai. Não, vai, Guti, vai, tô com delay aqui. Eu também, por isso eu peço desculpas. A temporada passada do Diego Souza foi a melhor dele em termos de artilharia, e esse início de temporada agora já é o melhor início de temporada do Diego Souza em termos de gols. O Oliveira estava concluindo. Sim, para dizer que o Yuri Alberto, ele para mim é o mais completo dos atacantes que o Inter tem. Ele pode não ter daqui a pouco o pivô que o Guerreiro tem, mas ele tem a movimentação, ele tem a arrancada. O gol que o Inter faz de contra-ataque agora sábado é puxado pelo Yuri Alberto. Ele tem a presença de área, ele tem a frieza de definição. E Yuri Alberto, para mim, é o mais completo dos atacantes que o Inter tem hoje, porque ele pode ser referência, ele pode ser falso 9, ele pode ser até ponta, como já foi algumas vezes, prefiro ele dentro da área, mas pode ser ponta, já foi usado pelo Ramírez e pelo Abel, assim. Então, para mim, Yuri Alberto, aí vão perguntar, mais que o Guerreiro? Não estou comparando o currículo, né? Se for comparar o currículo, não dá nem para saída. Agora, hoje, tá? Se tem uma decisão, uma definição, um jogo impactante, definitivo, hoje, o meu 9 é Yuri Alberto, não é o Guerreiro, não. O Yuri Alberto, desde o ano passado, né? Com a lesão do Guerreiro, e o Inter foi buscar o Abel Hernandes para ser o substituto do Guerreiro, que ficou no departamento médico, e o Yuri Alberto, ele vem se destacando. Eu concordo, acho que hoje ele é o cara que tem que ser o titular. Embora, assim como o Guerreiro, em Clássico Grenal ele não aparece bem, não foi bem no último Grenal. O Guerreiro em Clássico Grenal não consegue sair do bolso do Kahneman e nem do Jeromel. E até do Rodrigues ele já ficou no bolso também. Mas enfim, hoje o Yuri Alberto ele é mais completo. Vamos ver com o Guerreiro estando 100% aí fisicamente, ele vem fazendo um reforço muscular e tudo mais. O Inter, ele é difícil, né? Porque não tem nunca uma definição, e o próprio Miguel disse, ele vai rodar o grupo, tem que estar todo mundo em alta, quando foi questionado sobre Léo Borges e Moisés na lateral.
eu queria destacar o técnico do Santos, que foi embora, né? O Ariel Roland pediu o boné e foi embora, perdeu o clássico pro Corinthians e pediu demissão. E não sei nem se vai comandar contra o Boca na Argentina amanhã. Em princípio ele vai. Pediu para ser o último jogo, o que aconteceu foi o seguinte: jogaram o rojão na casa do cara. Tá? Aí que tá, foi o que eu falei de manhã no Agora. Eu dou total razão pro Ariel Roland. A gente não pode tratar como normalidade o cidadão chegar na frente do teu apartamento e atirar um rojão na janela da tua casa, parceiro. Não dá. E a gente tem que parar com aquilo de, não aguenta pressão. Não, pressão é uma Pô, ele brigou com a Barra no Independiente, como é que não aguenta pressão? Exato. Pressão é uma crítica no Twitter, né? Alguém divergir do teu trabalho, querer que tu melhore, te cobrar até de uma certa maneira. Agora, pichar muro, fazer foguetório na frente da casa do cara, aí não é pressão, né? Aí já isso aí não é pressão, isso é marginalidade pura. Isso é o que está acontecendo nesse país, onde as pessoas se sentem livres para ir para frente da casa das pessoas para hostilizar. Isso não é protesto. O lar é um local sagrado, nosso local sagrado. As pessoas não têm o direito de ir para frente da casa das pessoas para simplesmente hostilizar quem está dentro de casa, colocando numa margem da insegurança. O Roland está certíssimo em vazar e dar esse recado. Olha só, eu estou trabalhando aqui, estou fazendo as minhas coisas, vocês podem discordar, pode não estar acontecendo resultado, posso estar até treinando mal, mas mesmo que eu esteja treinando mal, ninguém tem o direito de ir na frente da minha casa e jogar um rojão na minha janela. Isso é violência. O sujeito que fez isso, ele tem que ser preso. E as pessoas se sentem livres para simplesmente ir na frente da casa das outras de acordo com o que elas pensam, porque A fez uma coisa que a pessoa não gostou, B tomou uma medida que a pessoa não gostou, hostilizar e parece que tá tudo bem. Mas o que é isso? Isso aí não é, isso é selvageria, isso é barbárie, não é civilização. A civilização, ela respeita a privacidade, respeita os momentos em que as pessoas têm, mesmo que elas não estejam fazendo um bom trabalho. Veja só, a gente já está num ambiente extremamente tóxico de rede social, onde qualquer coisa que você faça, vem uma galera disposta a te... Eles falam em cancelar, mas na verdade essa é a cultura enfim, de massacrar a pessoa, de eliminar a reputação. O cancelamento nada mais é do que eliminar a reputação. E vamos lá, a reputação é construída. Mas quem são essas pessoas? Quem essas pessoas pensam que são ao ponto de querer eliminar a reputação de alguém? Aí vai ter sempre um esperto, mas vocês falam de jogador, eu não sei o que. Não, a gente fala no plano da crítica, ninguém tá eliminando a reputação de ninguém aqui, meu chapa. Nada disso. Aqui não é eliminar a reputação, a gente faz crítica porque é o nosso trabalho. Assim como a torcida tem o direito... profissional, né? Exato, a torcida tem o direito de criticar o Ariel Roland, ele tá no mundo do futebol, ele sabe disso. Tem o direito de, se houvesse público no estádio, de vaiar o treinador, de burro, isso aí é do mundo do futebol, ok. Mas não tem que ir na frente da casa do sujeito, meter um rojão na janela, porque isso é barbárie, isso é criminoso, isso é selvageria. Tudo tá autorizado, especialmente eliminar a reputação. Que esses caras pensam que são para eliminar a reputação de um treinador? Para aí um pouquinho, absurdo. Tá certo, Ariel Roland, tem que vazar, tem que ir pra Argentina e tem que falar o que aconteceu aqui no Brasil, num Santos cheio de desfalque, com um monte de jogador fora e com, assim, há um problema de relacionamento. Por isso, alô, Bruno Ravazoli, por isso que eu dizia que Marinho na seleção, calma, vamos ver o histórico, porque lendo o que eu estou lendo aqui, vindo de Santos, tá? O Marinho é um cara que ajudou a dar essa puxadinha de tapete no treinador argentino que precisava de tempo. Ninguém dá tempo no futebol brasileiro, vamos parar com essa palhaçada, ninguém dá tempo. Os caras não resistem a um clássico, só um pouquinho. E acho que fica pior, né, Zé? E até acompanhando o final ali do Agora, que tive a oportunidade, né? Amanhã acredito que vai estar bem interessante o programa, que é o fato que parece que a gente, quando concorda com as visões, aquelas que são as mais fortes e tem o poder de decisão, tá tudo bem. A gente tira, né, a ideia do plebiscito, a gente tira a ideia de que as pessoas podem opinar, que as pessoas, né, aquelas que podem tomar as fortes decisões dentro das instituições, que elas sejam levadas,
né, a um ponto de ter uma decisão, às vezes, o certo, o errado, eu penso assim, vai ter que ser assim, dessa forma, desse jeito, não interessa o que os outros pensam. Isso é o goela abaixo. Isso é o goela abaixo. Exato. E eu acho que é assim, é uma torcida que, por mais que sejam aqueles que apoiam, que tem toda, né, a ideia de que são aqueles que o futebol é feito para os torcedores, mas se eles elegem, se eles colocam pessoas que são capazes de tomar decisões e dar respaldo, no caso, para uma comissão técnica, para a tomada de decisões, são aquelas pessoas que pensam, né, o futebol, que eles são os mais capacitados, e as pessoas, né, que escolhem. Eu vejo às vezes que a gente se irrita por decisões que nós mesmos tomamos, que nós escolhemos aqueles que não nos representam e aqueles que estão lá para tomar essas decisões. A gente vai lá e coloca o rojão na casa de alguém, e se for, né, um ente querido, a filha, a esposa, a gente fala assim, talvez o pai, a mãe do treinador, tudo isso a gente parece desconsiderar em prol de uma paixão maior, de uma decisão que a gente, não, eu acho que isso é certo, então eu vou lá, vou tomar essa atitude, quando a gente de fato vive numa democracia onde as coisas ainda, né, eu vejo ainda bem que se escolhem através de um consenso, todos nós concordamos, e quando eu tenho aqui diversas posições, por maioria eu me vejo, né, vencida na opinião, falo assim, olha, a minha opinião é essa, mas tudo bem que for, né, escolhido outra situação, se escolhe outra maneira de fazer essa gestão, isso é da vida, isso é do jogo, todos nós passamos por isso. Mas o ponto de que chega alguém, como indivíduo, como, né, grupo, seja de 2, 3, 4, e se identifica como uma grande maioria que não concordou também, né, eu vejo que muitos torcedores acharam um horror essa decisão, a gente, né, viu oportunidades aqui, não, mas peraí, tu vai colocar a camisa de um clube para se enquadrar num todo, porque tu respeita, tu se identifica com aquelas características, mas vai tomar uma atitude que o grupo não concorda. Acho que isso é bastante, como o Carlos disse, um reflexo de algumas situações, assim, além do futebol, mas que se refletem, né, e nessa instância, às vezes menor, e a gente desconsidera, mas é um comportamento que a gente vê principalmente na pandemia, né, porque a gente vê tanta gente não usando máscara, tanta gente furando a quarentena por motivos bobos, fazendo aglomerações. A gente fala no primeiro final de semana de flexibilização, quantas festas clandestinas nós tivemos registro. A gente fala, poxa, né, a galera que às vezes não pensa no todo, pensa só no si, né, pensa no individual e não dá preferência, né, pro grande grupo. Tu estás falando do caso do Ariel Rolando, né? Isso, exato, porque eu vejo assim, acredito que muitos torcedores não concordaram com essa atitude. Por mais que se critique, a gente tem, né, no centro do país... Foi fazendo uma associação de outras coisas, então, só para deixar bem claro, a tua crítica é esse exagero com o Rolando. E tá errado, e eu vejo assim, a gente também já teve durante a pandemia, lembra a invasão do CT do Palmeiras, sabe? Quantas oportunidades o pessoal entrou, invadiu, criticou, porque sabe, o cara tava às vezes executando seu trabalho, não tem muita... Pô, quem é que coordena quando pega ou não pega uma doença? Quando a gente não sabia exatamente, não é todo mundo que pega doença que tá em festa clandestina, tem gente que tá indo trabalhar, tá pegando o ônibus, tá convivendo com outras pessoas que tomam as decisões erradas. Então eu vejo assim que às vezes as pessoas têm que dar uma segurada nas decisões e pensar no todo, porque, poxa, eu acredito que não é todo santista que tem esse pensamento. Eu acho o seguinte, é um pensamento, claro que não é todo santista que tem esse pensamento, mas é um pensamento social atualmente. Vamos lá. Acabo de receber do meu amigo Giovanni Caprio, quem manda um abraço aqui. Um abraço, Caprio. Prédio de Carmen Lúcia, em Belo Horizonte, é pichado com tinta vermelha. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a ministra-presidente da Corte, que não estava no local, não vai se manifestar. Isso aqui é de 2018, tá? Foi pintado de vermelho, tá? E vou colocar aqui, o que tem na matéria em rede social, o MST assumiu a autoria do ataque. Isso existe há muito tempo. Não estou aqui querendo pagar de isentão, mas vem de tudo que é lado. É um pensamento social. É um pensamento social de que as pessoas elas podem ter a sua privacidade invadida. E falo de privacidade de rede social também. A sua privacidade invadida porque alguma coisa que elas fizeram, de acordo com o pensamento da massa, não foi bom para que o anseio da massa fosse atingido. Gente, a gente está falando de futebol. Cansamos de ver. Eu lembro daquele vídeo do Bruno Henrique do Palmeiras, não o Bruno Henrique do Flamengo, em que ele tá com a esposa na rua caminhando, vem um cara botar o dedo na cara dele. Mas que é isso? Ele tá com um cachorro. Isso aí acontece cachorro, em todas as esferas, cara. Esses dias pegaram o telefone do presidente Romildo e fizeram uma ligação pro presidente, e xingando o presidente, cobrando por reforço. Mas quem esses caras pensam que são, velho? E vão mais longe. Me chamou a atenção. O grande problema é que isso tá entrando assim num viés de normalidade que a gente tá achando comum.
A gente já acha comum, acha comum o cara entrar no Twitter, por exemplo, do jogador, no Instagram do jogador e ofender até a última geração do cara. A gente está confundindo falta de respeito, a gente está confundindo crime, a gente está confundindo essas imbecilidades com opinião. Isso não é opinião. Opinião é o seguinte, Ariel Holan, tu és um incompetente. Isso é opinião. Por que é incompetente? Porque tu não sabe armar o time, por isso, isso e aquilo. Isso é opinião. Ir na casa do cara, atirar um rojão, um foguete na janela do apartamento dele, não é opinião. Invadir o apartamento, lá sei eu de quem, e atirar tinta e pichar, não é opinião. Ofender filho, filha, mãe, pai, avô, avó, até a 20ª geração do cara, isso não é opinião. Só que a gente está tratando isso com uma normalidade. Os caras se ofendem a rodo por aí, e não, mas é normal, tem que deixar falar. Não pode dar bola. Como não pode dar bola, meu velho? Que história é essa de não pode dar bola? Não, e tem essa questão Deixa da eu te gente fazer uma pergunta. Justificar, né, Guimarães, pelo fanatismo. Ah, mas vocês não sabem qual o tamanho da minha paixão, é inadmissível. Cara, tu pode ficar triste, tu pode ficar feliz, tu pode ter todos os teus sentimentos exacerbados, mas não justificar a violência, né? Isso aí nunca vai acontecer. E para alguns já acontece. Até essa violência virtual que vocês estavam citando. Quer ver uma prova disso antes do break rapidinho? Tá xingado todo dia aí, né, Zé? Pelo WhatsApp. Pode falar. Pode falar. De boas. Tudo, que coisa, cara. Não, ele e todos nós, né? Esse é o espírito, ele e todos nós. Esse é o espírito. O espírito do tempo atual, ele é baseado... É uma ideia de calar a pessoa pela agressão. Tem alguns recados que mereceria tratamento psicológico e insalubridade. Odiar pelo incômodo de saber que existe um cara, um sujeito diferente. E olha só, todos nós somos diferentes. Todos. O incômodo de perceber que existe alguém diferente, vai lá o cara e xinga. Esses caras de rede social, mas aí é engraçado, uma vez um cara me xingou em rede social, eu encontrei esse cara pessoalmente. O cara me disse o seguinte, é brincadeira, não leva a mal. Não é brincadeira, cara, não é brincadeira. Eu tô fazendo o meu trabalho que tu não entende, e tu não precisa entender também, acho que tu não vai conseguir. Fazendo o meu trabalho, tu tá lá me xingando, me odiando. As pessoas odeiam as outras de graça, né? Essa maldita que chamam de cultura do cancelamento, Orestes, que na verdade é a cultura da barbárie contra quem pensa diferente. Essa é a real. Tem que fazer intervalo, padrinho. O meu é um segundo, Zé, é o seguinte, ó, esses caras do Guimarães que fazem isso contigo, sabe o que eles sentem? Ciúmes. Eles queriam estar no teu lugar e não, então é só isso aí. Não acho que é. Isso aí, Orestes, entendo o teu pensamento até de reduzir essas pessoas, que obviamente tem um espírito de porco, tem pensamento pequeno, ignorância, mas não é por ciúme, é por ódio mesmo. Ódio e ressentimento. É o ressentimento de alguma coisa e elas despejam ódio na gente. Perguntei pro Zé, o Zé é xingado todo dia aí por prestar opinião. Cara, o cara tá prestando uma opinião só, deixa, sabe? É só isso. E que a gente é pago pra fazer, né, Guimarães? Se a gente não opinasse aqui, a gente não teria problema. Calma, segura. Nós vamos fazer um intervalo, nós temos uma janela atrasada, nós estamos falando sobre esse problema que aconteceu com o técnico do Santos e que reafirma uma cultura atual, que é a chamada cultura da execração, do constrangimento, da desmoralização, do amedrontamento das pessoas. E alguém falou, e com razão, isso advém de pessoas com espírito não evoluído, não desenvolvido, gente que tem uma série de problemas e acaba liberando essa coisa ruim que tem em si contra os outros que não tem nada a ver com o problema delas. Mas são 11:01 nós já voltamos com o Ganhando o Jogo pela Guaíba. Reta final, um espaço bem pequenininho, um bloquinho bem curto do nosso Ganhando o Jogo. Cristiano Silva. Bom, a federação definiu, ontem já divulgou, teremos VAR nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Estava previsto só na decisão, mas a federação conseguiu com a empresa que faz o gerenciamento do VAR, teremos nas partidas das semifinais do Campeonato Gaúcho a utilização do VAR. A grande questão é o Juventude, porque ele não está jogando no Jacone e a Montanha dos Vinhedos ainda precisa passar por um teste, se vai ter daqui a pouco capacidade para colocar o VAR e tudo mais, senão o Juventude vai ter que mandar o jogo em outro estádio.
Mas isso é um detalhe que deve ser definido na parte da tarde de hoje. E a outra informação, o Ceará está na Argentina, vai jogar pela Copa Sul-Americana e tem todo aquele protocolo de saúde que tem que ser cumprido, né? Não pode sair do hotel. Algumas pessoas da comissão técnica, membros da delegação do Ceará, foram flagrados passeando no Puerto Madeiro. Aí também é difícil, né, cara? Tem lá um protocolo, fica no hotel, não quebra o protocolo. É difícil segurar o ser humano, né? E a outra e o Anderson Moreira manifestar rapidinho, hoje é o dia do goleiro, então parabéns a todos os goleiros. Eu, como um ex-goleiro, tem 3 aqui no programa: Cristiano Silva, Cristiano Oliveira e Luiz Magno. Só para complementar essa situação do Juventude, o Juventude deixou nas mãos da federação. A federação pretende custear tudo na Montanha dos Vinhedos e o jogo deve ser lá. O que o Juventude só não quer é que sejam 2 jogos no Beira-Rio. Se não, pode até jogar no Centenário, na Arena do Grêmio, mas a tendência é que seja em Bento Gonçalves. Queria fazer aqui uma homenagem, assim, mandar um abraço, cumprimentar. O Correio do Povo publica hoje: o saltador gaúcho garante índice para a Olimpíada. Samori Uik alcança a melhor marca da carreira e leva ouro em torneio. O triplista Almir Júnior também competiu, é a manchete do Correio, e aí tem uma matéria. O Samori, ele é filho de um querido amigo do Dalmir, ali da Vila Farrapos. E lá na Sojipa descobriram ele, cara grandão, perna longa, começaram a treiná-lo para o salto em distância. Ele foi morar nos Estados Unidos, foi fazer universidade lá, foi estudar para lá, com aquelas coisas de bolsa de quem é atleta. E depois de alguns anos, ele já está com 24 anos, ele foi menino para lá. Ele consegue esse índice para a Olimpíada. Quero cumprimentar o Dalmir, a família toda lá da Vila Farrapos, que devem estar fazendo uma festa gigante por esse índice. A gente nem sabe como será a Olimpíada. O Japão entrou em lockdown nesse final de semana, está fazendo o passeio da tocha, mas está muito difícil a situação. Mas de toda maneira é um gaúcho que está alcançando o índice, que lutou por essa conquista e merece esse nosso reconhecimento. Pessoas aquelas que o esporte, que tem uma vida de natureza, de origem humilde, mas que encontra no esporte um caminho para a glória, para a consagração, para o ganho, para a ascensão social. E o Samori está de parabéns para ele, para o pai dele, para a família dele, para os tios dele. O tio dele, o querido Ovão, jogou futebol, jogou no Inter, eu acho, o tio dele, na base ainda. Então tá feito esse registro aqui. Alguém quer dar um recado final aí? Nós estamos chegando no final do programa. Ninguém. Só que o Anderson Moreira, mais de uma vez, foi defenestrado. O Anderson Moreira foi demitido porque perdeu na semifinal, né, para o Bahia nos pênaltis. Isso, e estão especulando o Fernando Diniz no Fortaleza. Ele era mais um salário pro Anderson, fora do... É o 7º salário. O Cristiano mandou um abraço para quem eu não consegui entender, ficou superposta a fala ali. Não, para todos vocês, viu? Foi um prazer. Que conversa é essa? Foi um privilégio ter estado com vocês. Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro. Que conversa é essa do grandão? Então tá bem, gente. Estamos chegando ao final do programa. A gente volta amanhã a partir das 11 da manhã. Na sequência vamos ter a Fernanda Bagatini apresentando as notícias do correspondente Guaíba. Depois tem o nosso querido Coloradão, Julinho, o Júlio Ribeiro para apresentar o Boa Tarde Brasil, e o convite está feito. Amanhã, 11 da manhã, estaremos de volta aqui pela Guaíba com o debate do Ganhando o Jogo. Muito obrigado, até lá, tchau. Ganhando o Jogo. O Grêmio em busca da sua segunda vitória na Copa Sul-Americana 2021.